História entra muito parecida com diversos brasileiros, imigrantes em outras terras, em busca de oportunidade, busca de mudança. Meu nome é Gleiton Pedro Soares, eu sou de Goiânia e eu vou contar um pouco da minha história. Primeiramente, agradecer o convite por esse projeto do Frame Your Story. Resumidamente, a minha história entra muito parecida com diversos brasileiros, imigrantes em outras terras, não necessariamente na Holanda, Europa, não importa, qualquer um que se imigra. É busca de oportunidade, busca de mudança. Eu parei na Holanda há 23 anos atrás, num momento muito difícil financeiramente, muito difícil com ideias, muito difícil em todos os sentidos. Essa história ela se resume em várias etapas. A primeira etapa é quando você chega como imigrante, com a mente muito angustiada, sem saber o que fazer, qual rumo tomar, e de repente as coisas começam a acontecer e aparecem várias oportunidades e você pega todas porque você precisa. A segunda etapa começa quando você já entende o caminho, já percebe algumas oportunidades que não são necessárias para você e você começa a separá-las. E aí começa a dar um clique na sua mente, mudar e entender. Bom, eu venho de uma família de barbeiros, cabeleireira, minha mãe é cabeleireira no Brasil, e eu dei seguimento simplesmente ao que a gente já conhece na minha família. Então aqui na Holanda eu encontrei muita oportunidade, começando um trabalho de limpeza nas casas das pessoas, é claro, e com isso eu consegui, que foi uma maneira que eu comecei a conhecer a cidade, entender, e uma pessoa me disse sobre abrir a mente, sua mente para ver outras oportunidades. Eu comecei a perceber oportunidades na minha área, que seria a área da beleza. Tive a oportunidade de ir a casas de várias pessoas cortar o cabelo, observá-las e ver várias necessidades. Tive a oportunidade de encontrar pessoas que pudessem ir à minha casa também fazer o seu cabelo. E logo depois eu comecei a observar coisas bem interessantes, que é ouvir essas pessoas e entender qual é o próximo passo que eu ia dar. Começa a história do Gleiton lá chegando e agora vamos contar a história do Gleiton já virando um empreendedor. Então nessa história aconteceu que tive o clique de estar com umas pessoas muito interessantes, começando a própria cliente, me ensinando como eu poderia ser um empresário. Clientes que começaram a ver a forma dedicada que eu fazia meu trabalho, sempre gostei de fazer de uma forma muito carinhosa, com muito respeito ao cliente. Então essas pessoas elas começaram a me ensinar algumas coisas e eu comecei a aprender. De fato, aprender leva num caminho muito interessante que é os erros. Um dos principais aprendizados que eu tive foi escolher bem as pessoas com quem você quer andar. Existem vários bordões, ditados dizendo com quem você anda e e de fato, realmente, com quem você quer estar. Quem são as pessoas? Qual que é o próximo passo? Desde o momento aos amigos que você quer ter, o trabalho que você quer ter, tudo isso envolve. Então esse foi o meu passo, eu comecei a entender, dentro do meu trabalho eu podia dividir isso e escalar isso. Claro que para chegar nisso houve muitos erros e com isso foi criando aprendizado. Confesso que eu tenho a facilidade de transformar limão em limonada. E essa força que eu trago da minha família, da minha mãe, que é uma pessoa que me inspirou bastante, e da minha esposa, que sempre me apoia muito, sabe? E isso foi uma coisa que também me ajuda muito a alimentar isso. Quando eu resolvi virar um empreendedor, sair de dentro da minha casa, onde eu atendia clientes. Hoje eu olho para trás e penso, poxa, que força danada que eu tinha quando eu colocava aquele tanto de clientes dentro da minha casa. Sempre tentamos proporcionar um ambiente muito confortável para cada uma delas, com muito respeito. E tudo foi acontecendo lá. Então, quando decidimos montar o primeiro salão, foi algo assim muito forte. Eu precisei de apoio de pessoas que me dissessem, vai que você vai dar conta. E claro que o apoio da minha família, da minha esposa, que simplesmente também usou do feeling dela de encontrar o lugar, porque realmente o lugar que ela disse, ó, vai ser aqui. Então isso foi muito importante. Nesse momento eu tive ali a oportunidade de entender, não é só dinheiro, não é só talento, não é só isso que leva você à escala. Realmente a sua rede de apoio, é as pessoas que estão atrás de você, é você ouvir o cliente. Então, uma série de coisas que a gente pode enumerá-las, mas para mim foi isso. Hoje eu consigo enxergar cada coisa no momento certo que aconteceu, sabe? E eu vejo que algumas das nossas clientes, que até hoje são nossas clientes sempre nas cadeiras, foram fundamentais. Eu vou repetir sempre cliente. Todo mundo às vezes me faz uma pergunta, como isso, como aquilo? Eu só consigo ver a primeira resposta, os clientes. As pessoas com quem nós atendemos,
Segunda coisa, realmente foi a rede de apoio, depois foi o meu instinto, depois foi os cursos que foram fazendo, foi tudo que foi acontecendo, foi agregando para que a gente pudesse realmente construir. Partiu daí, uma cliente me disse, você tem que montar uma marca, eu não sabia o que era isso, como fazer isso, um brand. E uma pessoa me ensinou, me deu muitas orientações e me disse acerca de vários steps que uma empresa tem, e na época eu não entendi, eu fui procurar mentorias. Por isso que eu dou muito apoio à mentoria. É o melhor investimento que qualquer empresário faz. Hoje está tudo disponível gratuito na internet? Sim, está tudo gratuito na internet, tem muita coisa, mas eu vou te falar uma coisa, você andar com alguém que tem uma mentoria onde você se inspira, essas pessoas te motiva dia a dia, é sensacional, é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Segunda coisa, realmente ter uma visão para o marketing. Com isso eu também tive aqui a Mariana, que me ajudou bastante a entender o que é a ideia do marketing, o que faz realmente o marketing. Pessoas que me ensinaram, então isso foi acabando me moldando no primeiro salão. Diante de tantos erros, posso me lembrar de uma coisa que fez uma virada de chave muito grande. Eu vou contar um exemplo aqui, muito sério. Houve uma vez que entrou uma pessoa no nosso salão, e eu vi que ela não estava muito bem. Então eu pensei, mas eu vou atendê-la. Ela não estava bem, não ficou muito feliz com o que estava fazendo. Eu tentei ser o mais gentil que eu pudesse. Chegou uma hora que eu tive que ser até um pouco ríspido para que eu pudesse tomar conta da situação. Acabei fazendo a foto que eu sempre gosto de fazer, ela não gostou, foi super desagradável. Foi uma experiência assim única na minha vida que eu não vou esquecer. Essa cliente me fez um e-mail enorme, com várias queixas. E naquele dia eu me lembro que era um sábado bem cheio, onde a gente não tinha o domínio tão grande de uma agenda, não entendia muito certo o que era uma agenda. Abre parênteses aí para vocês. As pessoas esquecem que a gente tem um começo e a gente precisa aprender com esse começo. Então, na minha agenda naquela época, era muita falta de atenção, realmente, porque não sabia. Simplesmente porque não sabia. Tá tudo certo. Então, naquela época, a agenda muito cheia e eu sempre querendo envolver pessoas no projeto também. E na época, depois do corona, eu chamei uma empreendedora para estar vendendo o seu produto dentro do salão, porque eu sabia que era uma cliente, uma empreendedora, e eu precisava, de alguma forma, também fazer a minha parte. E ela foi vender as coisas dela no salão, então estava aquela coisa. Não estava ruim, foi um dia bonito, foi um dia bom, ela conseguiu fazer a venda dela, eu consegui fazer o que eu queria. E essa mulher, ela me mandou um e-mail. Hoje eu vejo que o e-mail dela assim foi muito carinhoso, porque ela tirou tempo para numerar de 1 a 10. Ela colocou observação tal. E ela fez observações assim bem interessantes. No dia, eu acho que vocês que ouviram a palavra feedback, acho que as pessoas têm pavor disso, ninguém gosta de ouvir o que elas pensam do que você vai fazer, certo? Eu também tinha esse pavor, eu tive um problema muito sério, eu precisei de ajuda para entender que quando as pessoas te falam algumas coisas ruins sobre o seu trabalho, ruins no sentido como ela vê você, foi difícil para mim. Hoje eu já começo a fazer uma leitura de tudo que ela está fazendo. Naquela época, foi ali meu start. Ela começou a enumerar, ela falou, eu vou falar, vou citar dos 10, eu vou citar 3 coisas. Por exemplo, ela disse, como pode um salão que uma pessoa coloca uma sacola no chão e vai oferecer o seu produto? Ela disse depois, e nem me ofereceram água, eu fiquei tanto tempo, felizmente eu sou de Goiás e nós oferecemos comida sempre, é uma coisa que nunca vai faltar, água, empadinha, pão de queijo, a gente sempre gosta de guardar. Tudo bem, também entendi, ela estava brava. Depois ela começou a falar várias coisas sobre como que pode você demorar tanto no seu trabalho. E tudo bem, eu citei 3 exemplos para você ver os feedbacks. Hoje, eu peguei aquele feedback dela e transformei todos em oportunidades. Na outra semana, eu chamei mais 2 empreendedoras para estar dentro do meu salão e descobri que eu não precisava deixar a mala no chão, eu poderia comprar um cabide para ela distribuir e andar pelo salão com um cabide bonitinho, e conseguimos, ela fez uma boa venda e ficou bonito. Depois eu entendi que a gente poderia colocar o copo de uma forma mais agradável, ou seja, um copo de água mais visível, não só com um copo, mas um copo que a pessoa pegasse dele e falasse, nossa, que lindo esse copo de água. Depois eu comecei a entender também que eu deveria explicar para as pessoas o porquê do nosso trabalho ser tão demorado, e é isso, por que eu faço os detalhes, quais os benefícios que causa a gente fazer, às vezes, o trabalho que ela dizia demorado. E as coisas começaram a mudar. Nesse momento, foi uma virada de chave, entender, ok, então é isso a feedback. Eu tinha realmente um problema muito sério, e aí eu pude entender e comecei a abrir ali a
caixa de feedback para entender. Eu falei, poxa, eu posso aprender muito aqui. E de fato hoje, eu tenho muito prazer em dizer que nós temos hoje uns reviews incríveis. Temos reviews ruins também, mas esses ruins eu também aprendo com eles. E eu vejo que não só eu, como todo o nosso time aprende a ler, claro, dá aquela respirada, entende? Mas, sabe, existe alguns reviews que as palavras são tão lindas, vamos dizer isso, que te ensina. E, bom, só da pessoa parar para escrever alguma coisa para você, ela está querendo te dizer, eu gosto do seu trabalho, eu quero estar com você e eu quero continuar. Você pode melhorar isso? Eu já entendi. É isso que eu estou fazendo. Então ali foi uma virada de chave enorme para a mudança. Então eu entendi que eu poderia estar em um lugar melhor, servir melhor, explicar mais o meu trabalho, corrigir uma agenda, fazer várias coisas. E para isso eu precisava de pessoas. Então eu fui atrás de mais pessoas para nos ajudar, aprender, entender. Quando chegou a ideia de mudar para um salão maior, eu pensei, bom, acho que todo empreendedor passa isso, certo? O empreendedor, a gente é romântico, a gente é sonhador. Você vai conversar com alguma pessoa que é empreendedor, a gente começa a criar, parece que sai tiros, né, de alegria, de tanta coisa. Quando você vai conversar com alguém dos financeiros, você acaba jogando uma banho de água fria em você. É muito engraçado e você consegue perceber essa diferença. Quando eu comecei a sonhar a ter um salão maior, eu questionei minha esposa para saber o que poderíamos fazer. É claro que dá aquele frio na barriga. E eu falei, não, nós queremos nos tornar uma referência na Holanda de trabalho. Nós vamos nos tornar um salão onde as pessoas possam procurar um lugar onde elas se sintam abraçadas, elas se sintam acolhidas. É claro que todo processo dói, todo processo tem erros, acertos, e assim foi continuando, sempre encontrando a pessoa certa. A rede de apoio que a gente encontra para andar com você, ela vai te trazendo essas escalas, entende? Eu me apoiei em algumas pessoas que têm mais conhecimentos que eu, é claro, para me dizerem o caminho que eu tinha que tomar. Para que eu pudesse iniciar o meu próprio negócio, existiu um fator muito importante, que é você saber exatamente o que você quer. E até então, trabalhando em casa, atendendo a cliente em casa, tá tudo bem. O cliente vem, paga, tá tudo certo, vai embora. Mas algo me incomodava, porque eu realmente não sabia, eu não tinha definido onde eu queria chegar e o que eu queria. Então, por isso eu busquei uma ajuda. Essa pessoa me orientou e eu cheguei a uma conclusão. Eu quero um salão na Holanda. Qual foi o desafio? Como que eu vou pagar? Como eu vou fazer documentação? Não, sérias dúvidas. Acho que você que é empreendedor sabe exatamente quando vai começar. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar tudo? Pagar meu salário, minha conta, isso e tudo? Realmente. Surgem todas essas dúvidas. Eu sei que muitas pessoas falam que empreendedor às vezes pode ser desorganizado, que você pode montar todo o seu projeto, mas para minha história não foi assim. Eu não fui tão desorganizado, mas eu fui realmente de peito aberto, porque eu precisava sentir tudo aquilo que eu teria que passar tudo aquilo. Então eu aluguei um lugar por 3 anos e coloquei tudo que eu tinha naquele lugar. Ficou um lugar bonitinho, tem um lugar confortável. Erro, não saber prestar atenção nos detalhes. Um contrato de 3 anos. Pô, você não começa um lugar com 3 anos. Prestar bastante atenção nisso. E eu fiz, depois de 3 anos o cara disse, vou vender. E aí? Eu já tinha investido ali um bom dinheiro e para onde eu ia? A minha sorte é que na mesma rua abriu uma outra para alugar e eu nem perguntei o preço. Eu falei, eu quero. Investi dinheiro de novo. E fizemos um outro salão. Melhor, com mais qualidade, com mais maturidade. E ali ter mais pessoas para trabalhar. Também um grande aprendizado. Como lidar e estar com as pessoas. Aprendi muito com as pessoas que passaram por mim. E aprendi bastante em todos os sentidos. E isso foi muito importante. O que eu quero dizer para você é, se você tem que fazer, faça focado naquilo que você quer. E não importa o que as pessoas dizem. Sabe? Eu ouvi uma pessoa e me disse, para que você quer montar um salão? Tá vendo? Você vem na minha casa, faz o cabelo, leva o seu dinheirinho, você não gasta água, você não gasta shampoo, você não gasta nada. E tá tudo bem. Hoje eu me pergunto, se eu tivesse escutado ela, como eu estaria? Aquela pessoa que te fala sempre um não vai dar certo. Ah, será? Vai ser muito caro para você pagar tudo isso. Não, fica do jeito que você tá. Se eu tivesse escutado aquela. E bem no meio do negócio eu também escutei frases como, esse preço seu tá muito caro, tá difícil, você não pode fazer assim. Tudo que as pessoas me disseram, eu comecei a transformar em coisas diferentes, eu aprendi. Então não escute os outros que possa atrapalhar os seus sonhos. Cuidado. Tem pessoas que vão melhorar o seu sonho, outros não. Agora vamos falar aqui nos grandes acertos. Contratar uma equipe de marketing. É incrível. Marketing te leva realmente para o próximo passo. Te ajuda, te ensina.
É o melhor investimento. Tem gente que tem medo de gastar, é muito caro isso. Não. Caro é você ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Não adianta. Tem que pôr dinheiro. Eu não falo que é gasto porque é investimento, não adianta. Segunda coisa que eu gosto de acertar é ter realmente a sua rede de apoio, ter essas pessoas que possam estar com a gente, sabe? Tem um administrativo, um financeiro, uma pessoa nos ajudando com o RH do salão. Como sabe, hoje a gente tem um gerente no salão, está sendo a melhor coisa do mundo, claro, o melhor investimento do mundo é você ter pessoas com qualidades, com serviço oferecendo tudo, participando dessa construção. Claro que nós estamos falando de uma outra fase. Naquela fase onde eu estava lá, quando eu comecei, eu não conseguia entender nada disso e nem poderia, porque, como eu te falei no início, para você começar alguma coisa, você vai ter que errar, simplesmente errar, até você construir onde você chegou. Hoje eu lembro de vários erros pequenos, mas eu lembro também daqueles acertos que foram lá para chegar onde chegou. O maior orgulho que eu tenho na minha trajetória é de não ter vergonha de onde eu venho, não ter vergonha de onde eu vim, não ter vergonha de dizer que eu sou realmente uma pessoa que... Eu sou um caipirão de Goiás, eu não tenho vergonha disso, acho que eu tenho muito orgulho disso e saber que eu superei várias coisas para estar nisso. Então, um orgulho que eu tenho é isso, estar num país onde eu não falo a língua, num país que não é a minha casa, mas me sinto na minha casa, é um país que me sinto na minha casa, mas o maior orgulho que eu tenho é realmente de não esquecer de onde eu vim. Eu nunca esqueço de onde eu venho. Se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho para mim, que talvez mudaria muitas etapas, é realmente prestar mais atenção no que você sente, no seu feeling. Porque às vezes nós temos um feeling sobre alguma coisa e as pessoas que te rodeiam, elas tentam bloquear o seu feeling. E de certa forma, posso dizer que eu tenho um bom feeling. Eu gosto, quando eu sinto alguma coisa por aquilo que pode acontecer, sobre uma cor, sobre um cabelo, eu tenho um feeling, às vezes, vem uma coisinha, mas não é melhor fazer isso não, confia em você, confia no seu feeling, vai dar certo. Se você está com medo de começar a empreender, se é um sonho, comece com medo. Comece com medo e não deixe ninguém atrapalhar isso. Porque muitas pessoas vão bloquear e te dizer que você não consegue. Aí o medo vai vir mais forte ainda. E sempre procurar aquelas pessoas que pensam grandes. Porque eles não vão ver você com medo, eles vão ver você como corajoso. Eu tive muito medo. Quando eu via pessoas falando, nossa, que coragem, eles não sabiam do medo. Então eu entendi que era isso. A nossa percepção que as pessoas têm é diferente. Atualmente eu estou vivendo um tempo por etapa. A primeira etapa, hoje, depois que eu entendi o que é empreendedorismo, entendi o que é ser empreendedor, ter o seu próprio negócio, principalmente na Europa, eu entendi que, saindo do salão que nós saímos, a primeira coisa que eu tinha era que trabalhar com um business plan, era integrar esse business plan, entender que haveria erros e acertos nesse business plan, começar a caminhar ele, e hoje eu estou seguindo as etapas. E a fase agora é realmente essa fase de fazer o GP Head Experience virar realmente uma marca nesse país, onde as pessoas possam entender que aqui nós servimos com qualidade, fazemos os serviços brilhantes, tem pessoas que amam o que fazem com muito respeito aos clientes. Esse seria o nosso próximo objetivo. E quem sabe no futuro ter mais uma filial. Seguir o meu sonho mudou a minha vida, mudou toda a minha trajetória. Seguir o meu sonho fez o bem para mim e para muitas pessoas, principalmente pessoas que caminham junto comigo. Eu tenho certeza que seguir o meu sonho fez a minha família crescer. Seguir o meu sonho fez trazer pessoas para o meu lado como profissionais incríveis. Seguir o meu sonho me fez realmente entender quem eu sou. Meu nome é Gleiton Pedro e esses são um pouquinho dos fragmentos da minha história.